Olá, moçada. Hoje estamos aqui de volta com o nosso segundo vídeo e dando início à série de montagem e construção do nosso sistema de controle de estoque para iniciantes, né? Como eu falei no vídeo passado, nós vamos dividir em várias etapas nosso desenvolvimento, né? Hoje nós vamos começar com a criação do modelo de banco de dados, né? Na verdade, parte do modelo do banco de dados, né? Como eu falei, eu dividi em partes, e a primeira parte vai ser, vamos construir algumas tabelas do cadastro do cliente, né? Eu já estou com o meu SQL Server aberto. Antes, eu queria dar uma dica aqui. Quem não tem o SQL Server instalado, SQL Server Express, aqui tem o site, né? Vocês podem entrar nesse site aqui e rolar a tela e baixar o SQL Server Express. Vai aparecer a tela lá com dois quadros, um azul claro e o outro escuro. O quadro da direita é o Express. Vocês baixam aquele arquivo e instalam. Pode instalar direto, tá? Depois que vocês terminarem de instalar, a gente vai ter que instalar também o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. Então vocês têm que entrar no site aqui da Microsoft, né? E na primeira página logo aparece lá o baixar o SSMS. Vocês baixam e instalam em seguida, tá? A instalação é tranquila. Quem não tiver dúvida de instalação, existem vários sites que mostram no YouTube, né, que mostram a instalação do SQL Server. É só entrar num site de qualquer daqueles lá e eles vão te mostrar como se instala tranquilamente esses programas. Bom, depois do SQL Server instalado, eu já tenho aqui parte do início do script feito. Para ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu tenho o script todo pronto, eu vou colocando parte dele, vou explicando e vamos executando, né? Enquanto eu estou explicando, vocês podem copiar e montar o script de vocês junto comigo. Como é que eu cheguei nessa tela aqui? Eu entrei no SQL Server, né? Vim em banco de dados aqui e vim abrir uma nova consulta. Quando eu abrir a nova consulta, ela abre essa tela. Quando abre essa tela, eu venho aqui em banco de dados disponível e seleciono Master logo, né? Apesar de eu estar dando um User aqui no Master. A gente seleciona o Master para garantir que vai abrir já onde nós vamos criar nosso banco de dados, né? Para executar o que eu fiz aqui nesse script, né? Eu dei um drop database e fiz esse estoque. O que ele está fazendo? Se esse banco existir lá no meu aqui dentro do SQL, né? Se existir um esquema já pronto, eu deleto esse banco, né? Para a gente criar ele do zero. Aí em seguida eu pergunto aqui se o select, eu dou um select no information schema para ver se existe o banco de dados estoque. Se não existir, eu crio o estoque novamente. Por que eu faço isso aqui? Isso aqui, durante a criação do script, nós vamos digitar tudo, né? E pode ser que a gente, com certeza, vai errar em algum momento a digitação. Isso é certo. E para a gente não ficar toda hora entrando aqui na pesquisa de objetos, ir lá no banco, deletar o banco, e para começar tudo de novo, a gente já conserta o erro do script e já roda o próprio script, que vai fazer isso aqui. Vai deletar o banco e vai criar ele novamente, né? Então, para mim, fica mais ágil fazer dessa forma. Então, depois de criado aqui o banco, eu
eu posiciono no banco de dados, no banco que nós acabamos de criar, né? Dando um use stock. Bom, vamos ver agora se realmente foi criado o banco de dados lá aqui, aqui dentro do SQL. Por enquanto ele não está aparecendo aqui, né? Vamos dar um refresh, uma atualização, para ver se ele realmente foi criado ou não, né? Então vamos rodar aqui novamente. E vamos dar lá o refresh no banco de dados. Bom, está lá ele criado. Certo? Vamos passar então. Como é que eu fiz isso aqui? Eu marquei as linhas que eu quero que execute e dou um F5. Né? Vamos então passar para a criação das tabelas. Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que eu dividi essas partes, né, na criação do nosso banco de dados. Né? A primeira parte, nós vamos criar essas tabelas aqui. Vai ser o cadastro do cliente, tá? O endereço, telefone, né? A situação dele, se é ativo ou não ativo, tá desativado. Os dados de endereço, né? Cidade, bairro, estado e telefone. Então isso nós vamos fazer agora, né? Bom, a criação da tabela de situação. Como eu fiz aqui em cima, eu verifico se existe, né, o banco de dados. Aqui nas tabelas eu vou fazer a mesma coisa. Se existe, aqui ele verifica se existe ou não a tabela de situação. Se for nulo, quer dizer, se ela não existir, eu crio a tabela. Né? Isso a gente vai usar mais na frente, na hora da instalação e da abertura, né, do sistema. Ele vai fazer essa verificação. E vai rodar os scripts e fazendo esse tipo de verificação. Por isso que eu coloquei isso aqui. Tá? Bom, a tabela de situação é uma tabela bem simples, né? Dou um create table na situação e crio um campo ID situação, que vai ser um identity. O que quer dizer isso? Ele vai ser incrementado, toda vez que a gente fizer uma inclusão, ele vai ser incrementado de 1. E embaixo eu coloco a descrição da situação. Tá certo? Bom, aqui eu já coloquei os scripts de todas as tabelas que nós vamos criar para a nossa primeira parte, né? E é uma repetição igualzinho. É uma repetição, só muda o nome da tabela e dos campos, né? E o tipo de campo. Aqui nós temos uma tabela de estado, que faz a mesma verificação que eu fiz lá em cima na situação. Se ele não existir, ele cria. Nós vamos ter um ID estado, que é um identity também, o nome do estado e a sigla. A sigla é a sigla de cada estado, né? Aquelas duas letrinhas. Tem uma tabela de cidade, que faz a mesma verificação, cria um identity aqui também, o nome da cidade, Varchar de 60, e tem uma referência à tabela de estado aqui pelo ID estado, né? Mas na frente nós vamos fazer essa restrição de integridade aqui. O bairro, a mesma coisa. Dou create no bairro, vai ter o identificador do registro, né? Também vai ser incrementado de 1 em 1. Tem uma referência aqui, a tabela de cidade e o nome do bairro. Tipo de telefone. O tipo de telefone se é fixo, celular, se é residencial, se não é. Esse tipo de coisa que nós vamos guardar aqui dentro dessa tabela. Todas as tabelas vão ter o identificador, tá? Que vai ser um identity, né? E sempre incremental de 1 em 1. E tem a descrição aqui do tipo do telefone. Eu tenho o telefone, né? Onde eu vou guardar os números de telefone do cliente. Aqui eu coloquei a de pessoa, que na verdade essa tabela vai servir para o cliente, para o fornecedor e para o funcionário, que vamos ter lá, vão ser as tabelas que nós vamos ter mais lá na frente, tá?
Na verdade, esse nome aqui não está me agradando muito não, mas eu não achei outro nome melhor para colocar aqui. Né? Essa tabela vai servir para todos os telefones das três entidades: cliente, fornecedor e funcionário. Então nós vamos ter o identificador do telefone, vamos ter o DDD, o número do telefone e o tipo de telefone, né? Que é uma referência a essa tabela aqui, né? Tabela tipo telefone. E o ID pessoa é a referência, né? Ou hora vai ser o cliente, hora vai ser o fornecedor, hora vai ser o funcionário. Lá na frente nós vamos criar uma constraint, né? Que não vai impedir que isso aqui se repita, né? Lá na frente nós vamos ver isso. Aqui nós temos a tabela de cliente, né? Temos lá o nosso identificador, o nome do cliente, vou ter o e-mail, né? Aqui, na verdade, eu vou mudar aqui, eu vou botar e-mail CLI, eu posso ter o e-mail do fornecedor, o e-mail do funcionário também. Então, para a gente identificar cada tabela, cada e-mail, cada campo de cada tabela, fica mais fácil de identificar. E vamos ter a situação aqui do cliente, né? Que vai fazer a referência à tabela de situação. E o endereço do cliente, a tabela de endereço do cliente nós criamos aqui também. Nós vamos ter o endereço do cliente, a referência do cliente aqui, né, pela chave primária. Aqui nós vamos botar também logrador CLI, número CLI, complemento logrador do CLI, a referência do bairro, né, endereço do bairro com o cliente, com o endereço do cliente, e o CEP CLI. Isso só para ficar mais legível, né? Porque nós vamos ter o endereço. Eu como sou projetista, né? Eu resolvi, né, uma decisão de projeto. Eu resolvi criar tabelas de endereço diferentes para cliente, fornecedor e funcionário. Eu poderia criar uma tabela única, mas eu ia acabar tendo muito campo nulo. Então eu preferi dividir as tabelas. Assim eu tenho campos vou diminuir o número de linhas e vou diminuir o número de campos nulos. Correto? Então, para finalizar esse vídeo, nós vamos criar essas tabelas aqui, tá certo? Como é que a gente faz isso? Nós vamos rodar esse script que nós fizemos para a gente criar as tabelas dentro do estoque, dentro do nosso banco de dados, né? Bom, agora que a gente criou o nosso banco e essas primeiras tabelas aqui, nós temos que executar esse script para ele criar, né, as tabelas dentro do nosso banco de dados estoque, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nesse momento nós vamos marcar todas as linhas que nós queremos executar, né? Todas as linhas, aqui pode marcar até em cima mesmo, que não tem problema nenhum não, tá? Vamos marcar todas as linhas que nós queremos executar e vamos ver como funciona isso aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai excluir esse estoque, né? O banco de dados, e vai recriar. Para a gente não precisar ficar vindo aqui no pesquisador de objetos, excluir o banco por aqui e depois criar tudo, só as linhas que interessam. Então vamos rodar aqui, depois de marcar as linhas que interessa para a gente rodar, vamos pressionar F5, ou então clicar em executar. Ok, ele criou as tabelas, certo? Vamos ver aqui, dar um refresh aqui no estoque. E vamos abrir as tabelas aqui, ó lá. Bairro, cidade, cliente, endereço, cidade, situação, tipo de telefone. Ó lá. Bairro, os campos, né, as colunas, tudo criado direitinho. Você nota aqui que nós não criamos ainda as chaves primárias, né? Isso tudo nós vamos criar via script, né? Digitando o código. Ok? Então, para a aula não ficar mais extensa,
Vamos terminar por aqui esse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos passar a criar as restrições de integridade para essas tabelas aqui, ok? Um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um like, né, para ajudar aqui o canal, e não se esqueçam de clicar no sininho também para receber as notificações de novos vídeos que eu for subindo, ok? No próximo vídeo, um abraço e até mais.